Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Ser discípulo de Jesus. Essa situação todos nós passamos e precisamos entender. Não se trata de aceitarmos Jesus, mas dele nos aceitar e de nós nos submetermos a essa vontade. Lá em João, no capítulo 1, verso 43, fala assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E o que Filipe fez? Seguiu. Isso que nós precisamos entender. Somos chamados para ser discípulos de Jesus. E precisamos entender o significado de ser discípulo de Jesus, pois assim como Filipe, Pedro e os demais fizeram, nós precisamos fazer. Ser discípulo implica em, como ele próprio falou, negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir a ele. O que significa negar a si mesmo? Morrer. Morrer para os nossos desejos, vontade e nosso pensamento. Tomarmos a cruz é a confissão de morte diante de nossos desejos, diante da nossa vontade, a consciência de morte com Cristo. Como ele morreu na cruz, nós morremos com ele e fomos ressuscitados para vivermos em novidade de vida. Agora, não mais escravos do pecado, ou seja, não mais servos do pensamento natural, de agirmos segundo o pensamento natural, mas para agirmos segundo a vontade de Deus, sendo servos da justiça. Por isso nós seguimos o modelo de Cristo, nós imitamos a Cristo. E imitar a Cristo implica em negar a própria vontade em favor da vontade do Pai, ou seja, não vivemos neste mundo para buscar os nossos sonhos, os nossos desejos e a nossa vontade, mas para sermos instrumento da justiça de Deus neste mundo. Nós precisamos entender que é disto que ele está falando, é isto que ele nos chama para sermos. Precisamos compreender que viver o reino de Deus é viver em favor da vontade do Pai pelas pessoas, fazendo da nossa vida, da própria vida, uma oferta para que o outro possa conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, ser instrumento da justiça, ser instrumento de graça. Não se trata de fazermos as coisas certas, não se trata de acertarmos sempre, não se trata do resultado que alcançamos, mas de compreendermos que temos um processo aonde caímos, mas levantamos. Pois precisamos entender que temos que ser perseverantes e resilientes quanto à vontade do Pai, de querer, de desejar ardentemente aprender e seguir o modelo de Cristo, negando a própria vontade em favor da vontade do Pai, assim como Jesus fez no jardim do Getsemane e em outras situações. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Embora ele tenha expressado o seu desejo de ser liberto, livre daquela hora. Pois diante das situações, diante de momentos que requer sacrifício, nós queremos nos livrar daquela hora. Mas ao compreendermos que essa é a vontade do Pai, nós fazemos da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai, que glorifica o seu nome, que o exalta. Pois nós somos a luz neste mundo. E as obras que nós praticamos, revelando a luz, é para que o Pai seja glorificado por meio de nossas vidas, seja conhecido. Por isso Jesus disse que, assim como ele tinha sido enviado, nós somos enviados a este mundo, para fazer as obras que ele realizou, revelar o Pai ao mundo, tornar o Deus invisível visível diante das pessoas, e precisamos compreender que é um ciclo, um processo, aonde, sendo discípulo de Jesus, aprendemos, crescemos, amadurecemos e fazemos da nossa vida a oferta para que o outro possa aprender, compreender e viver a vontade do Pai, segundo o querer do Pai. Para que haja crescimento, expressão do reino, manifestação da sua vontade neste mundo.
para que a terra a encha da glória do Senhor. E a gente precisa entender que ser discípulo é largar tudo, abandonar toda uma forma de pensar, toda uma maneira de viver, todo um propósito de vida para nos sujeitarmos ao propósito de Deus, que é muito melhor e muito maior para as nossas vidas. Não segundo o pensamento natural, mas segundo a vontade de Deus, para que a gente o conheça, pois a vida eterna está em conhecer o Pai. Não existe outra maneira. E Jesus é o único caminho que nos conduz ao conhecimento do Pai. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade de Deus e fazermos das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai, que glorifica o seu nome, que o exalta e que conduz todos ao conhecimento dessa vontade. E possamos, como Felipe, como Pedro, como João, deixar das coisas deste mundo, priorizar os valores do reino, ter uma vida de devoção ao Pai, uma vida dedicada, pronta para a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer. Por isso nós precisamos crescer no conhecimento e na vontade de nosso Deus e de nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.